Bom dia, igreja. Good morning, church. Quando ela fala Gessiane, eu chego até a arrepiar, porque é G, né? When she says Gessiane, I get goosebumps because people call me G. Minha mãe só me chama de Gessiane quando eu fiz alguma coisa muito errada. Even my mom only calls me Gessiane when I did something really bad. Então eu espero que eu não faça nada errado para me chamar de Gessiane, pode chamar de G. So I hope I don't do anything wrong for you to call me Gessiane. Ok. Vocês estão bem? Are you guys doing well? A gente vai conversar essa manhã um pouco sobre mordomia da vida. We're going to talk about servitude of life. E o pastor ele me deu esse texto, esse tema. Nós estamos trabalhando sobre mordomia esses dias. And the pastor talked to me, and we're talking about stewardship these past few days. E posso contar, Cleitinho, da sua mordomia? Por favor, é muito legal. O Cleiton ontem virou para mim e falou assim: amor, como é que é o nome daquele negócio que está falando na igreja esses dias? My husband Cleitinho, he asked me, my love, what's the name of that thing that we've been talking about at church? E eu falei assim: que coisa, amor, que a gente está falando na igreja? And I asked him, what do you mean, love? What are we talking about in church? E ele falou assim: aquele negócio que está acontecendo na igreja de calma, sossego. That thing that we're talking about in church, about being calm and having rest. Sobre assim, tranquilidade. About, being tranquility. Eu falei assim: gente, o que tem a ver com o que está acontecendo na igreja? O pessoal está calmo, sossegado, tranquilo. And I asked myself, what's happening at church that people are calm and relaxed? E ele falou: a campanha da mordomia. Aí eu falei assim: da mordomia. And he says, oh, the campaign. And then I remembered, the stewardship campaign. Ele quando a gente tem aquela mordomia, fica calmo, tranquilo. And I said, oh yeah, when we have that stewardship, we're relaxed and calm. Então assim, eu quero deixar claro para você essa manhã. So I want to make clear to you this morning que não é esse tipo de mordomia. That it's not that type of stewardship or bem servitude. Diferente desse. It's very different. E eu quero que a gente termine essa manhã compreendendo. And I want to end this morning with us having that understanding. De que a mordomia da vida. That the stewardship of life. Vai levar você. Will take you. Até o lugar que você precisa chegar. To the place that you need to arrive. Amém? Amen? Deixa eu botar esse negócio aqui para não fechar. Aqui, né? Tela de início. Tela de brilho, sei lá. Acho que é aqui. Bloqueio. Okay. Queria que você abrisse a sua Bíblia em dois textos. I'd like you to open your Bible in two different texts. 1 Pedro 2:21. 1 Peter 2:21. E Isaías 60, 1 e 2. In Isaiah 60, verse 1 and 2. Ok. Vou dar um tempinho para você achar esse texto. I'm going to give you a little bit of time to find that text. Porque é muito importante hoje a gente caminhar nesses dois textos. Because it's very important for us to walk in these two texts. Amém? Amen? 1 Pedro 2:21. 1 Peter 2:21. Isaías 60, 1 e 2. And Isaiah 60, verse 1 and 2. Ok. Ok, guys? Então nós vamos ler 1 Pedro 2:21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 Peter 2, verse 21. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his steps. Eu vou ler agora Isaías 60, 1 e 2. Tem alguém aqui que foi mensageiro do rei? Vamos falar? Levanta e resplandece, porque já vem a sua luz. Isaías 60, 1a. Lembra disso? Nós vamos ler os versos 1 e 2. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Isaiah 60, verse 1 and 2 says this: Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen up on you.
For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the peoples, and the Lord will arise upon you, and his glory will be seen upon you. Amém? Amen. Fala com a gente, Deus. Fala com a gente. Primeiro eu preciso que a gente entenda o que é mordomia da vida, tá? Até para mim isso foi novo, porque a gente sempre falou de mordomia do tempo, mordomia do dinheiro, de mais o quê? Quem lembra? Talento, né? Tempo, dinheiro, talento ou mordomia do corpo. A gente sempre falou dessas 4. E eu nunca tinha parado para pensar sobre a mordomia da vida. E o estudo de hoje, né, o pastor mandou a lição, tem feito a gente pensar sobre mordomia da vida. E quando... First, I need us to understand what this type of stewardship of life means. Because we always talk about stewardship with money and our bodies and our talents and our time. But I never really heard about stewardship of life. E a gente precisa entender, para começar, que a mordomia da vida é você entender que você foi chamado com um propósito e você ir atrás de cumprir esse propósito. And the first thing we need to understand is that the stewardship of life is understanding that you have a purpose and you were called to go after this purpose. Se eu perguntar para você aqui qual é o motivo da sua vida, qual é a sua missão maior na vida, você saberia me responder? If I were to ask you right now, what's the meaning of your life? What's the big picture? What's the goal of your life? Would you be able to answer me? Pode falar. Você fala assim, eu vim ao mundo para fazer o quê? Você que é crente, você já sabe. Pode responder, vai lá. Fala alto aí, pode falar. Glorificar a Deus. If I were to ask you to say, my life, the meaning of my life is, what would you say? And one of them was glorify the Lord. Contagiar aqueles que não conhecem com a mensagem do Evangelho. To reach those that don't know the gospel with the gospel. Fala, Mari. Multiplicar e pregar a palavra de Deus. Porque ela tá doida para ter neném. Multiplicar e pregar a palavra de Deus. Mariana said to multiply and preach the word of God. Traduz a piadinha. I said multiply. She wants to have babies. O pastor traduz, você traduz, né? Vou fazer reclamação. Quando a gente entende, vocês falaram várias respostas, ninguém chegou naquela. Nós somos chamados para quê, gente? Tudo bem, vocês lembram do texto que a gente leu? Nós somos chamados porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Nós somos chamados, assim, qual é o objetivo maior da sua vida? Você foi chamado para seguir Jesus, não é? Entenderam isso? Beleza? Nós somos chamados para seguir a Cristo. E eu quero fazer uma brincadeira com você, do jeito que o pastor faz também. First Peter gives us the answer, right? It says, for this you have been called, because Christ suffered for you, leaving you an example so that you may follow in his footsteps. So the meaning of your life is to follow Christ. And I want to start with a little game that I want to play with you guys. Eu gostei desse negócio do pastor ficar botando as cadeiras aqui na frente e tal. I like that thing that pastor started putting all Eu the queria chairs up here. pedir 2 cadeiras aqui na frente, por favor. Eu vou chamar 2 pessoas. I would like for somebody to help me bring 2 chairs up here, and I'm going to call 2 people up. E por que eu estou pedindo 2 cadeiras, chamando 2 pessoas? Porque eu sou discípula do pastor Antônio, fazer igualzinho ele. Botar 2 cadeiras. And why am I doing this? Because Conta pra ele. I'm a disciple of Pastor Antonio, so I'm just copying him exactly. Muito obrigada, meu irmão. Eu vou chamar aqui, vamos ver. Vou chamar a Paulinha. Vem, Paulinha. E a Mari. A Mari tá lá assim. Pode sentar aqui, por favor. Ok, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos ter uma tarefa, tá? E vocês vão me dar uma resposta no final. Uma pessoa, a Paulinha, ela vai me seguir fisicamente, ela vai comigo. E a Mari, ela vai me seguir com um olhar, com a atenção, ela vai ficar sentada aqui, ok? Ela vai perceber aonde eu e a Paulinha vamos, ela vai falar onde a gente está, beleza? So I'm going to give you guys 2 tasks, and at the end,
we'll have to talk about it. But Paulina's gonna follow G around, and then Mari's gonna watch where G is going, and they'll have to keep watch of G. Ok. Então, agora eu vou falar e a Paulinha vai fazer do jeito... Quando você segue, você faz do jeitinho que a pessoa faz, beleza? Então você vai me imitar, ok, Paulette? Baixinha. Vamos nós. Você vai levantar e você vai me seguir em tudo que eu fizer, ok? Paulina has to copy G in everything she does. Tem sol que continua. Tem água aí? Não. Você tem que arrumar com água. É igual o resto dos outros. Nem aí, vai. Meu Deus, eu Essa mulher. Ei, marido. Pode sentar, Paulette. Agora eu vou fazer algumas perguntas, tá? Now I'm gonna ask a few questions. Mari, aonde eu fui? Você foi pro bumbo. Você foi lá pro negócio do bumbo. She asked where did she go, and then Mariana said she went to the drums over there. Você foi lá e sentou atrás da Sol e falou oi pra ela. She went and sat behind Saul and said hi to her. Pera lá, depois, onde a gente foi, Paulo? A gente andou, fomos lá beber água lá, pegamos tubinho. Aí depois a gente andamos, fomos lá no Cleitinho e abraçou ele. Beijinho nele. Deu beijinho. Ela sabe tudo que eu fiz? Sabe? Vou traduzir, Vitor. She asked, and they said they went, drank water, and then went and gave Cleitinho a kiss. So do they know everything G did? Yes. Você sabe? Sim. Ela respondeu certo? Mas ela experimentou? Não. Qual o peso do bumbo, Mari? Da baqueta. Da baqueta do bumbo? Sei lá, eu acho que é mais ou menos leve. Eu não acho que é tão pesado, não. She said that Mariana doesn't know, she didn't experience it. She saw but didn't experience. And she asked her how heavy the drumstick is. And Mariana's saying, I don't know, maybe it might be a little bit lighter. Você sabe qual o cheiro do perfume da Sol? Do you know exactly what Saul's perfume smells like? Não, mas eu acho que é maravilhoso. Ela So no, ela but é it's generosa. probably good. Você sabe o gosto da água? Não, mas eu acho que tava babujada. Do you know the taste of the water? And she said no, but it's probably full of drool of someone else. Isso você vai saber, porque eu botei a mão no Samuel. Você lembra de como é que é botar a mão no Samuel, assim, no ombro dele? Com certeza. Mas tem uma que você não sabe o perfume do Cleitinho. Não, mas o Cleitinho é cheiroso. Você sabe o perfume do Cleitinho, Paulinha? Não. Claro que você é mentirosa, Paulinha, claro que você cheirou, fala aí. Eu dei uma cheiradinha, beijo. Cheiroso gostoso. Muito obrigada, meninas. Pode tirar as cadeiras também, thank you so much. O que eu quero te dizer é o seguinte. Muitas vezes, nós sabemos onde Jesus está indo. Nós sabemos a obra que Ele está fazendo no meio da terra, no meio das pessoas. Nós sabemos qual é o próximo passo, para onde Ele vai. Mas nós não estamos experienciando porque nós não seguimos a Cristo. Uma coisa é você ser a pessoa... Oh, sorry. She said many times we can see
the work of Jesus through people's lives, and we can see how God is moving. But because we're not experiencing and not following Jesus, we don't get to truly experience the movement. Muitas vezes nós estamos aqui e nós sabemos o que está acontecendo no meio do mundo, o que Deus está movendo no mundo, mas nós não estamos lá. Many times we are here and we know what's going on around the rest of the world, and we can see what's happening, but we are not there. We don't know exactly. Nós não experienciamos, nós não sentimos, nós não provamos, nós não vivemos. We didn't experience it. We didn't feel it. We didn't live it Porque nos falta uma coisa. because we lack one thing. Nós precisamos levantar e andar. We need to stand up and walk. Tem uma música que é de um rapper muito querido meu, que é o Emicida, e essa música chama Levanta e Anda. E tem uma frase que ele diz assim, essa frase me marca profundamente. There's a song of a rapper that I really like, and it has a really important phrase that always touches me. E diz o seguinte, antes da música começar ele fala assim, você ainda não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, meu chapa, eu não sei o que vai. The phrase goes like this: have you not realized that you are the only person who represents your dream here on earth? If this doesn't make you run. If this doesn't make you run, then I don't know what will. É rap? Eu ouvi e falei, Deus, me perdoa. It's a rap that I was listening to, and I heard this phrase, and I said, Lord, forgive me. Porque seguir é verbo de ação. Because to follow is a verb, is an action. E esse verbo, você não pode conjugar esse verbo na sua vida sem movimento. And you can't add this verb into your life without movement. Estou seguindo a Cristo, mas estou aqui. I'm following Christ, but I'm here. Na mesma situação, In the same na situation, mesma posição. in the same position. E há anos e anos eu permaneço aqui. And years go by, and I remain here. É muito fácil falar para vocês, brasileiros, imigrantes, que moram aqui nos Estados Unidos, sobre movimentação. It's really easy to speak to you Brazilian immigrants that live in the United States about movement. Porque vocês sabem o que é isso, porque vocês vivem isso. Because you know what that is, and you live through it. Nós vivemos isso. We live through it. Então, para começar, aqui eu tenho certeza que não tem ninguém que seja, qual a palavra? Acomodado. So to start, I know there's nobody here that is too comfortable. Mas muitas vezes nós mudamos de país, But many times we will move to a different country. nós mudamos de língua, We change our language, mas nós ainda continuamos na mesma posição na nossa vida. but we continue to remain in the same position in our lives. Às vezes você está morando num outro país, Sometimes you're living in a different country, falando uma outra língua, speaking a different language, mas a sua cabeça ainda está fechada, na mesma posição. but your head is still closed up in the same position. Quando nós falamos de movimento, de seguir, não é apenas seguir fisicamente. When we talk about movement, to follow, we're not just talking about physically. Porque na Bíblia, se você for ver a Bíblia do começo até o fim, você vai ver homens e mulheres de Deus que se moveram. If you read the Bible from beginning to end, you'll see men and women of the Lord that moved. Se você começar, você vai ver lá Abraão, vai para a tua terra, né, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. If you start all the way in Abraham, the Lord tells him to leave what he has in his family and go to the place the Lord will show him. Moisés, ele mudou de lugar várias vezes. Moisés nasceu numa família de israelita, ele foi para o castelo, ele foi para o deserto, ele volta para o castelo, ele atravessa o deserto de novo e vai parar lá na terra prometida com o povo. Que não tinha nome, mas... Moses himself moved around a lot. He was born into the Israelite family and then went into the Egyptians and then went into the desert and then back home and then the exile. So he was constantly moving. Se você vê a história de Davi, o Senhor olhou para ele estava lá no campo, lá de trás das malhadas. O Senhor tira ele de lá, traz ele para frente. O Senhor
unge a vida dele, coloca ele no trono, mas antes do trono ele teve que fazer o quê? Fugir de Saul um tempão. E ali no trono depois, pessoas na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vivem seguindo e mudando de posição o tempo todo. If you look at David, before he became king, he was all the way in the fields taking care of the sheep, and then the Lord brought him to the castle, and even before he got to the throne, he had to move around running from Saul. And throughout the whole Bible, in the New and Old Testament, you see people moving physically all the time. Essa mudança física e geográfica nós já experienciamos. This geographical and physical change we have already experienced. Mas nós ainda não sabemos na nossa vida, muitos ainda não viveram, a mudança de fase, a mudança de etapa, aquela mudança que ela vem espiritual e também emocionalmente. But many of us in our lives have still not experienced the spiritual change, the new phase and time in our lives. Muitas vezes nós estamos aqui, hoje você está com, 35 anos, vivendo a sua vida, trabalhando em outro país, mas você não esquece de que lá atrás você foi maltratada pela sua mãe quando você era criança. Many of us who are now 35 and with a new job and a new place and a new life are still holding back and remembering things that happened 35 years ago of how your mom mistreated you one time. Ai, o meu marido me traiu. Foi quando? Ontem? Não, tem 22 anos que ele me traiu. Oh, my husband cheated on me. Oh, when did this happen? Yesterday? No, it was 20 years ago. No Brasil eu era médico e aqui eu sou pintor. Oh, in Brazil I was a doctor and here I'm a painter. Eu estou sofrendo tanto com isso. And I'm suffering so much with this. Porque eu tive burnout, mas agora eu não consigo fazer mais nada, eu não consigo mais me levantar. Well, it's because I had a burnout, but now I can't do anything else. Porque eu tive depressão, aí toda vez, sabe, que você fala com aquela pessoa, ela é doutora. Não, porque ela é depressiva. I had depression, and we know some people like this who you can't talk to her too much because she's always in a depressed state. Oh no, watch out for her, she's depressed. O problema não é você ter depressão, você ter tido burnout, você ter sofrido, ou ser espancado, sei lá o que aconteceu com você, ou foi traído. Your problem isn't having depression or having a burnout or being cheated on. O problema é que você precisa levantar e se mover e andar. The problem is that you have to stand up and walk and move. Você não pode passar a vida inteira refém daquilo que você foi ou daquilo que te aconteceu, porque você já não é mais. Aleluia! You can't walk your life being chained down to the things that you are not anymore today. E eu paro e fico pensando assim, gente, tem uma pessoa que você não pode falar com ela, que ela é doutora, é depressiva, a vida inteira faz assim. Cara, cadê o Deus que você serve? Entendam, não estou falando que depressão não é doença, não estou falando que burnout não existe. Mas existe remédio, existe psicólogo, existe oração, existe Deus. Levanta! There's some type of people that I talk to sometimes that they're always depressed and always going through something. And I ask them, where's the God that you serve? And listen to me, I'm not saying depression isn't real and depression isn't a thing. But I'm saying you have to stand up. Your God exists. There's medicine for this. You can't keep living in the same state. Eu quero te falar uma coisa. Você escolhe a vida que você quer levar. I want to tell you something. You choose the life that you want to live. Você escolhe se você quer simplesmente ficar sentado. Eu não estou dizendo que nenhuma desses tipos de pessoas seja crente, não. You can choose if you want to remain seated, and I'm not saying that this type of person is not a Christian. Porque tem muitas pessoas que estão sentadas, sofrendo, mas estão na igreja, estão buscando. Eu não estou falando que isso isso é legítimo. There's many people who are still remain seated and are suffering, but they're in church and following Christ. Mas elas não estão experimentando aquilo que Deus tem para a vida delas. Elas não estão indo atrás de seguir o seu plano maior, a sua missão maior de vida, que é seguir a Cristo. But they're not experimenting what it is to follow Christ, the bigger purpose in life to follow Christ. E eu quero deixar uma coisa bem clara para todos nós aqui essa manhã. Deus não é parado. And I want to make something very clear for all of us this morning. God does not remain still. Deus não é preguiçoso. He's not lazy. Deus não é lerdo. He's not slow. Deus levanta e vai. God E stands se up and você não goes. levantar e não for com Ele, você vai ficar para trás. And if you don't stand up and go with Em Him, nome de you'll be Jesus, left levanta behind. e anda. In the name of Jesus, stand up and walk.
levanta e anda. Stand up and walk. Porque isso já acabou, isso já passou, isso é passado. Because what happened is in the past, it already happened. E muitas vezes, tem uma expressão que a Baby do Brasil usa. There's a expression that who from Brazil? Baby do Brasil, uma cantora brasileira. A Brazilian singer uses. E ela é pop star, ela é doida, mas ela é de Deus. She's kind of crazy, but she's from God. E ela usa uma expressão que eu não sei se eu posso usar aqui. And she uses an expression that I'm not sure if I can use here. Coloca a versão family friend. Eu vou usar uma expressão fofa. Family friend. Vou tentar. I'm gonna make her expression a little bit more cutesy. Ela fala assim, que no céu é lugar de casca grossa. E no céu não vai ter popô mole, entendeu? She says heaven is a place for people with thick skin, and there's going to be any room for softies. Vocês entenderam? Entenderam bem? Do you know what E I'm eu saying? concordo demais com ela. And I agree with her, Porque no céu não vai ter preguiçoso, não. because there will be no lazy people. Porque In no heaven. céu não vai ter gente que pode se dar o luxo de sofrer. Because in heaven there won't be people who can give themselves the luxury of suffering. E eu uso essa expressão mesmo. Eu não tenho direito de me dar o luxo de ficar parado chorando. And I use this expression to myself. I don't have the luxury to give myself to just remain still crying about Porque a it. vida não para me esperar. Because life doesn't stop to wait for me. Se você parar para pensar e imaginar o apóstolo Paulo sentado. Aí eu fui preso, eu preciso de um tempo sabático. Imagine Apostle Paul in jail, sitting down, I need a sabbatical. I can't. Isso não existe. This doesn't exist. Você nunca viu um homem na Bíblia que passasse por isso, mas que isso se estendesse. You've never seen somebody in the Bible who went through a time like this, but that it didn't just kept going. It didn't extend itself. Se você olhar Elias, ele foi para a caverna. E lá na caverna ele estava depressivo, arrasado. Com razão, né? If you look at Elijah when he was in the cave and he was depressed with reason to be, E o que Deus fez com ele? Deus alimentou, mandou os pombinhos. what did God do with him? God fed him, sent him some pigeons Por um certo tempo. for a specific time. E teve uma hora que Deus falou, Elias, sai da caverna. And there was a time when God said, Elijah, leave the cave. Tem uma música do Marcos Almeida que diz, toda dor é por enquanto. There's a song from Marcos Almeida that says, all pain is for a short time. E às vezes você pode estar se perguntando agora. É linda, né? E às vezes você pode estar se perguntando agora assim, mas por que eu estou vivendo em dor mais de 10, 15 anos na minha vida? And you might be asking yourself right now, why have I been in pain then for 10, 15 years of my life? E a resposta é porque você quer. And the real answer is because you want to be. Parece dura essa palavra, né? It seems like it's harsh, Mas se você tem um machucado, but if you have a wound, e se isso aconteceu há 6 meses, and if this happened at 6 months, mas se todo dia você vai cutucar o machucado, but if every day you keep touching that você não vai wound, ficar curado nunca. you're never gonna heal, E vai ficar pior. and it will actually get worse E ainda pior. and worse. E hoje o seu machucado vai ser pior do que há 6 meses atrás. And today that wound will be even worse than when you first got it. Por culpa de quem? Culpa da quina onde você bateu? Is it whose fault is it? Is it the corner that you hit? Não, a culpa é sua. The fault is yours Porque você escolhe sofrer todo dia. because you choose to suffer every day. E quando eu entendo que a vida com Cristo é uma vida em abundância, And when I understand that the life with Christ is a life in abundance, eu entendo que eu preciso me levantar e começar a viver essa vida em abundância agora. I understand that I have to stand up and start living the life of abundance now. Isso não é uma mensagem de teologia da prosperidade ou, sabe, uma mensagem positiva, igual agora tem educação positiva, né? Coisa ridícula. Mas não é nada disso. This isn't a message about a prosperity gospel or positive education. It's not that. Isso é uma palavra que você precisa entender que esse agora, levantar e viver essa vida agora, não é que você vai viver sem problemas, mas é que você vai escolher passar pelo problema e deixar ele para trás.
this life that I'm talking about is the choice to stand up and understand that you'll go through a problem, but to choose to go through the problem and leave it behind. E você não vai focar no problema. You're not going to focus on the problem. Sabe por quê? Do you know why? Porque você tem uma missão maior a cumprir. Because you have a bigger mission to Quando eu fulfill. entendo que eu estou aqui nesse mundo, e eu sou babá, tá? Mas quando eu entendo que eu estou aqui, não para ser babá, mas eu tenho uma missão maior. E babá, no momento, é a prancha que eu estou usando para surfar nessa onda aí. When I understood this, I'm a nanny, but I understood that my purpose in this life is not to be a nanny. I have a bigger mission to accomplish, and I'm just using the nanny job to be able to coast along the water. Sabe, a sua profissão, o que você faz, é só um instrumento. Your profession and what you do is just an instrument. Você a tem uma tool. missão maior. You have a bigger mission. Mas no dia a dia da gente, com o Trump botando o ICE atrás da gente, soltou um monte de bomba lá não sei aonde ontem no Irã, né? Foi em cima de questões, foi em cima de, ai meu Deus, de depósitos nucleares, né? E foi em cima disso. Isso é gravíssimo. Gente, nós estamos vivendo em guerra, vocês entenderam isso? And life is not easy, right? Especially with Trump sending ICE to get all the immigrants and sending bombs to Iran and the nuclear bases. E a gente não vai parar por causa disso, vai? But we can't stop living life because of that, can we? Você já viu em algum momento na Bíblia algum homem de Deus parar diante daquela missão que ele tinha para cumprir? Have you seen in the Bible any men and women of the Lord to stop doing the mission, stop fulfilling the mission? Já. Have you seen that? Quando para, Deus faz o quê? When they stop, what does God do? Quantas vezes na Bíblia você vai ver Deus falar, levanta porque quero falar contigo? How many times in the Bible you see, stand up because I want to speak to you? Quantas vezes Jesus não fala assim, ei, por que você está aí prostrado? Levanta. How many times has Jesus said, why are you bowing down? Stand up. Tem muitas pessoas presas ainda naquilo que foram. There's too many people still chained to what they were. E sem entender que nós ainda temos o que alcançar. And without understanding that we still have a goal and a mission to accomplish. Você nunca vai ver ninguém na Bíblia parado, esperando o que Deus vai fazer. Ou indo para o lugar errado. Ah, Senhor, chamado por Deus. Deus mandou ir para cá, mas com preguiça, vou sentar aqui que é mais tranquilo. Já viu isso? You won't see, when the Lord calls somebody in the Bible, you won't see them just not do anything. You won't see them go and say, oh, I don't want to do this. E quando isso acontece, é igual Jonas. Mas o que Deus faz? Ah, você quer ir para outro lugar? Eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma missão maior. Sabe o que eu vou fazer com você? Te enfio na boca de um peixe. Ainda bem que era Jonas. Eu acho que Jonas era magro. Perdão, João. Porque se fosse eu, não sei o peixe que eu ia caber. Mas Deus ia dar um jeito. And when this does happen, it happens like it happened to Jonas, right? He said, oh, I don't want to do this. But God said, I have a bigger mission for you to accomplish. And so I'll just throw you in a big fish and it'll take you. And then Jim made a joke about her weight. Porque a gente tá... Você, cadê o peixinho? Yeah, not fit in the Ô, fish. gente, eu tô brincando porque eu conheci esse menino aqui com 3, 4 anos de idade. Sim, sei lá. É um prazer ver, sabe? Porque a gente vê que não tá só crescendo de tamanho, oh Deus, mas que tá crescendo, tá passando as etapas da vida, tá crescendo em conhecimento, em graça, sabe? Tá amadurecendo fisicamente, espiritualmente. E a gente sabe que é isso que Deus quer fazer com a gente. Mas a gente não pode ficar parado. Por isso que o João vai se mover e vai para o Brasil fazer um curso. Esse é o primeiro de muitos, porque está entendendo que ele tem uma missão maior. She's just happy because she's known me since I was like 3 years old, and she's happy to see me to stay in the Lord's path and to keep maturing spiritually and physically and just growing up. Nós andamos e seguimos a Deus porque nós temos uma missão maior, independente das circunstâncias. We walk and follow the Lord because we have a mission that is bigger than our circumstances.
E porque se nós formos parar para olhar as circunstâncias, nós nunca vamos nos mover. Because if we stop to look at our circumstances, we will never move. Tem uma cidade chamada Norilsk, na Rússia. Norilsk, na Rússia. There's a town called Norilsk in Russia. E essa cidade ela passa 3 meses do ano no escuro. And this town, they spend 3 months of the whole year in the dark. A cidade ela não tem sol, não vê sol. Ela passa 3 meses do ano como se fosse noite. That city, for 3 months of the year, they don't get any sun. It's as if it was nighttime all day. E eu estava assistindo um documentário sobre essa cidade, a vida nessa cidade. E esse documentário ele mostra como é o dia a dia das pessoas lá. And I was watching a documentary about this, and it talks about how their life is. E é muito interessante porque eles mantêm a rotina deles. And it's interesting because they keep their routine. Ainda que o corpo não responda muito bem, porque a gente sabe, né, que quando é escuro a gente, né, a melatonina vem, você quer dormir. And even though the body might not respond as well, because we know how when it's dark we start to get tired. Mas eles fazem o seguinte: But they do this. colocam um relógio para despertar, They put an alarm clock. vão levantar as crianças, They wake up their kids, dá café da manhã, veste o uniforme, vai para a escola, give them breakfast, put them on their uniform, send them to school. vão para o trabalho, They go to work, voltam do trabalho, come back from work, fazem janta, do their dinner. come todo mundo, Everyone eats. deu a hora, 9, sei lá que hora cada um dorme, vai para a cama e deita. If it's time to go to bed at 9, they all go to bed and E sleep. no outro dia, levanta de novo. And then the next day, they wake up again. Eles não esperam amanhecer para viver. They don't wait for the sunrise to keep living their lives. Quantas vezes eu acordo, abro a janela, falo assim, ah meu Deus, tanto lugar para eu ir, por que eu vim parar em Boston? How many times have I woken up and I open my window and I look around and I say, God, what am I, so many places for me to go, why did I O choose que eu Boston? estou fazendo? What am I doing? Agora tá ótimo, que agora é verão. E quando chega aquele inverno bruto, lá para janeiro, Now it's great because it's warm, but when we're in January and it's super cold, e eu entro no meu trabalho às 7h30, já pensou que quer se acordar naquele frio às 6 horas da manhã? you guys know that, imagine waking up in that cold that morning. Mas a gente levanta e vai, não vai? But we have to Por stand quê? up and go. Por que a gente vai? Why do we go? Que a gente precisa. Porque a gente tem coisa para pagar, minha filha. Because we have bills to pay. Não vai esperar. We can't wait. Quando eu mudei pra cá, eu fiquei muito assustada, porque no Brasil a minha mãe é bem dura, mas tinha uma coisa que minha mãe respeitava, que era dia de chuva. Quando dava uma chuva, não é uma chuva, garoto, uma chuvona, eu falava assim, não, hoje ninguém vai pra escola não, fica os 3 em casa, vão ver televisão, vão comer sopa e ver filme. Eu amava isso. When I moved here, I got a little bit scared because back home there was something. My mom was very strict, but there was something that she always did was when it was pouring outside, like really heavy rain, not just a little bit. She would just say, "Nobody's going to school. We're just gonna stay home and watch movies." Ai, que delícia. Oh, that was great. E aqui eu sou babá há 8 anos, tempo que eu tô aqui praticamente. And I'm a nanny here for the 8 years that I've been here. E eu comecei a trabalhar para uma família, e eles tinham um menino que era uma peste, de 5 anos de idade. And I started working for a family who had a little great kid that he was like 5. Demon boy. It was a little demon. It was a little demon. Bons great kid, caramba, terrível. E a mãe dele falava It's assim, horrible. e amanhecia o dia, aquela neve, eu falava, o Lio pode ficar em casa hoje? And whenever we would wake up and see all that snow outside, I would ask, can he stay home today? E a mãe dele que queria se livrar do menino, é claro. And the mom obviously wanted to get some time alone. Falava, não, levanta, arruma e vai pra escola. Said no, stand up, wake him up and go to school. E eu demorei a entender que aqui é assim porque tem que ser assim. And it took me a while to understand that it's like this here because it has to be like this. Porque se não for assim, você não vive. Porque a gente passa 6 meses de frio. Because if it's not that way, then you don't live. We spend 6 months in the cold. E se você não levantar e viver esses 6 meses, a sua vida vai desandar.
And if you don't stand up and live the 6 months, your life is going to go out of track. O que Deus está querendo falar com a gente através disso? What is God wanting to speak to us through this? Que coisas precisam ser feitas mesmo quando você acha que não dá. That things have to be done even when you think they can't be Eu vou done. te contar um segredo maravilhoso. And I'm going to tell you a secret. It's very important. Você cresce quando isso acontece. You grow when this happens. Você descobre que você tem uma força que jamais você pensou que teria. You realize you have a strength that you could never think of. No primeiro dia você vai tremendo lá, enfia debaixo do chuveiro. On the first day, you wake up and you're shivering and you go in your shower. Meu filho, daí a 2 anos você não quer nem saber, você entra no chuveiro frio, esquenta e toma e vai... Conta. Depois eu conto mesmo. And 2 years later, you don't even care. You don't. It could be cold water, hot water. You're just going in the shower. Eu lembro que a primeira vez que eu fui botar lixo do lado de fora, na neve, eu me empacotei toda, enfiei bota, touca. I remember the first time I had to go throw my trash out in the snow. I was from head to toe all covered up, and I put boots on. Hoje, se precisar, eu tô de pijama, de short, meu filho, enfio o chinelo e vai lá fora na neve. Tá, e volta. Today, if I have to, I could be wearing my pajamas with flip-flops. I'm just gonna go out in the snow and just throw it out. Por quê? Why? Porque a dificuldade fez você mais forte. Because the difficulties made you stronger. Porque você cresceu. Because you grew. Ontem eu tava falando com os meninos na mesa, falei, gente, eu não sei se o meu coração é ruim, eu não choro mais. Yesterday, I was talking to the boys on the table. I said, I don't know if my heart is bad, but I don't cry anymore. Eu acho massa, o pessoal no casamento, todo mundo chora. I think it's great. Everyone in the wedding, everyone's crying, wiping their tears. Às vezes você passa por certas coisas que aquilo já não te emociona mais, não porque você é ruim, é porque você já passou de fase, entendeu? Não tô chamando você de besta, não. Tô só falando que passa. Sometimes you have already been through things so many times that you've already grew. You're in a different phase. A sua vida, você precisa passar de fase igual o jogo. Your life, you have to go on to a different phase, just like a game. Eu e o Cleiton em casa, nós temos a gente se ama, a gente é muito feliz, a gente não briga, mas a gente tem um problema grave, que é o jogo Block Blast. Me and Clayton, we love each other. We have a great home life. We barely fight, but we have a really big problem, which is Block Blast. Block Blast is no mercy. There's no mercy when we play that game. Sem misericórdia. No mercy. Porque ele tá em 36 mil e alguma coisa. Because he's in 36,000 and something. Eu tô em 31 e alguma coisa. And I'm in 31,000 and something. Estou correndo atrás do prejuízo. And I'm running after it. Porque eu preciso passar de fase. Because I need to go to the next level. Porque eu entendo que quando eu comecei a jogar, para chegar em 5 mil era uma luta. Because I understood that when I started playing, that to get to 5,000 it was difficult. Mas agora a gente chega em 18 brincando. But now we get to 20 to 18,000 with no issue. O jogo mudou? Did the game change? Eu mudei. I changed. Eu cresci. I Eu grew. virei um mulherão. I became a lion. Eu vou chegar nos 36. E And quando I'm eu gonna chegar, get to Deus vai 36. falar assim, alguém tem um motivo de gratidão? Eu venho. And when I get there and there's an ask, oh, does anybody have something to be thankful for? I'm going to say, I do. Sabe, a gente precisa nessa vida entender que precisa mudar. In this life, we have to understand that we have to keep changing. Há um tempo atrás, um irmão passou uma situação difícil. Ele agiu de forma errada, ele foi precipitado, foi grosso. Some time ago, there was a brother in Christ that acted wrongfully and he was rude. É importante dizer que ele foi precipitado. Precipitado. As in, he was making assumptions and acting before. Entendeu? Alguém só fala inglês? Não, tá todo mundo. No, Ah, sorry. We're gonna teach you later. E ele virou pra mim e falou assim, G, eu falei, cara, volta atrás e pede perdão. Você vai mudar de fase. E ele não entendeu o que eu quis dizer. And he came to talk to me and I said, go back and make amends and you're gonna change phase. And he couldn't understand what I was saying. Ele falou assim, eu não quero mudar de fase. Eu só quero ser um bom servo do Senhor, um servo fiel. And he said, I don't want to change
the phase of my life. I just want to be a good servant of the Lord. E eu falei para ele, não existe servo fiel que não muda de fase. And I told him, there is no loyal servant that doesn't change phases. Estou quase terminando, tá, gente? I'm almost done. As circunstâncias não podem justificar a nossa inércia. Our circumstances cannot justify our inertia. Teve uma época que eu tive que trabalhei com Instacart. There was a time where I had to work doing Instacart. E estava muito frio, muita neve, como vocês sabem. It was really cold and there was a lot of snow. E cedo a gente já ia parar lá no Egmans, que é um lugar dos pedidão que bomba, né? And bright and early we were already stopping by Eggman's, which all the orders go there. E estava um dia muito feio, muito frio, muita neve. The day looked ugly and it was really cold and there's a lot of snow. E uma menininha entrou com a mãe dela no Egmans. And a little girl walked in with her mom into Eggman's. Ela devia ter uns 3, 4 anos de idade. She might have been 3 to 4 years old. E ela estava, vou descrever para você, And she was, I'm going to describe her to you. com uma leg toda listrada, coloridaça. She was wearing striped leggings and they were all colorful. Uma bota pink, A pink boot, uma blusa roxa, a purple shirt, óculos de abacaxi, amarelo, pineapple glasses, chapéu de palha, todo trabalhadinho em volta com flor. a straw hat full of little flowers around, Casacão pink a big pink jacket, e biquíni por cima. and a little bikini over it. E aí eu fiz isso que vocês fizeram. Eu falei, gente, que figura. And then I did what you just did, and I laughed and said, "Oh, she's so cute." E todo mundo parou, sabe? Ela chamou atenção. And everyone stopped because she brought attention to herself. E eu gosto de conversar com todo mundo, fui puxar papo com a mãe dela. And because I like talking to everybody, I went to talk to her mom. E a mãe dela falou assim, todo dia ela levanta e fala assim, mãe, já é verão? And every day, her mom said, every day she wakes up and asks, "Mom, is it summertime yet?" E a mãe, não, filha, hoje não é verão. O verão vai chegar daqui a um tempo. She says, "No, it's not summer yet, but it will come." E no outro dia ela acordava e falava, mãe, oba, hoje é verão? And she would wake up the next day and say, "Mom, is it summertime today?" Eu falava, não, minha filha, ainda vai demorar ainda uns 3 meses. And the next day she would say, "No, daughter, there's another 3 months." Até que um dia ela levantou. So one day she woke up Ela falou, mãe, hoje é verão. and she asked, "Mom, is it summer?" E a mãe, não, minha filha, ainda vai demorar. And she said, "No, it's still gonna take a while." E ela virou pra mim e falou assim, pois pra mim é verão. And she turned to her mom and said, "Well, it's summertime to me." E ela vestiu aquela roupa. And she put on those clothes. Diz a mãe que primeiro ela botou só o biquíni. Her mom said at first she only Não, put minha her filha, bikini você on. precisa colocar. Então eu vou botar roupa de verão. And she said, "No, you have to dress up." And she said, "Oh, okay, but I'm gonna wear my summer clothes." E ela saiu curtindo o verão que não existia. And she left enjoying the summer that was not happening. Eu quero te falar essa manhã. I want to tell you this morning. Ai, meu filho tá fora de casa, meu filho é homossexual. Ai, eu tô na depressão. Hoje é verão. Porque você vai fazer esse verão. Porque você vai abrir aquela janela e você não vai olhar lá para fora e vai ver neve. Você vai ver o sol da justiça brilhando sobre a sua vida no nome do Senhor Jesus. Porque a gente nasceu para isso. A gente nasceu para mudar a situação. Perdão, João. And I want to tell you today, maybe you're thinking, "Oh, my son, he left the house, or he's depressed, or one of my kids is gay." And I want to tell you today that things can change because that's what we're called to walk in. Porque aquela menina, quando ela entrou dentro daquele supermercado, eu olhei para ela mudou meu dia. That little girl, when I walked into the supermarket and I saw her, she changed my whole day. E era impossível para quem passasse em volta dela não perceber que ela estava brilhando. And it was impossible for those who walked by her to not notice her because she was glowing and Se ela shining. estivesse andando com aquela roupa ali no verão, tudo bem. If she was walking around with those clothes in summer, it would have been okay. Nobody would have noticed. Mas ela foi aquilo que foi completa. Ela vem a palavra, Senhor. Ela estava o oposto daquilo que o dia pedia.
But she was dressed and being the opposite of what the E eu day quero dizer wanted pra her to be. você, você vai olhar, você vai acordar, você vai abrir a janela da sua vida e falar assim, eu tô lascada, o ar está atrás de mim, meu emprego não tá me pagando bem, no Brasil eu era dentista, e você vai falar, pois é verão, e eu vou me vestir de verão, e eu vou viver como se fosse verão, porque isso é que vai fazer a diferença na sua vida, e é isso que vai mostrar pro mundo que nós somos filhos dele. Gente, nós viemos de um reino. Caraca, o nosso passaporte não é do Brasil, dos Estados Unidos, nosso passaporte é da mansão celeste. Aleluia! And I want to tell you, you may wake up tomorrow and open your window and say, what am I doing with my life? Where am I? In Brazil, I was a dentist. In Brazil, I had this and that. But I want to tell you, it's summertime. You're going to walk as if it's summer. You're going to dress as if it's summer. You're going to walk into a changed life. Se você quiser viver como se fosse inverno, If you want to live as if it was winter, você não está errado não, porque é inverno mesmo. you're not wrong because it is winter. Mas você não é um seguidor de Cristo. But you're not a Você follower não of está Christ. cumprindo a sua missão real. You're not accomplishing your mission. Levanta e anda em nome de Jesus. Stand up and walk in the name of Jesus. E a palavra de Deus diz assim, And the word of God levanta says, e resplandece, stand up and shine. porque ela já vem a sua luz. Because now comes your light. E esse texto ele está falando, Isaías o profeta falando para Israel num tempo muito sofrido, em que Israel tinha vindo de 70 anos de cativeiro na Babilônia. And this text is talking to Israel after being captives for 70 years in Babylon. E o povo estava destruído. And the people were broken. A cidade estava assolada. The city was ran through. Estava tudo quebrado. Everything was broken. E Deus manda dizer para o povo, And God says to the people, calma, dorme que eu vou te cobrir. calm down, sleep that I'll cover you. Eu vou apagar a luz e vou fechar a janela para você descansar. I'll turn off the light and close the window so you can Eu rest. preciso fazer isso porque eu sei que você está muito cansado. I have to do this because I know you're tired. Deus fala isso? Não. Deus Is fala, that what God says? levanta, No. vira God says, homem, stand up. Man up. vira mulher, Woman up. larga de ser frouxo, Stop para de preguiça na being vida. soft. Stop being lazy. Porque eu não estou parado te esperando, eu estou movendo. Stop waiting for you. I'm Levanta in movement. e mais do que só levantar, resplandece, Stand up and not only stand up but shine. brilha, Shine. levanta e brilha, Stand up and shine. porque a sua luz já vem. Because your light has already, E a sua luz é o Filho de Deus. and your light is the Son E a of God. sua luz é aquele que morreu na cruz por você. Your light is the one who died A on the sua cross. luz é aquele que levantou por você dos mortos e carrega nas suas mãos a chave do inferno e que hoje está sentado à destra de Deus Pai. A sua luz virá e a sua luz vai vir para você que está em pé e andando. Your A light, luz do Senhor não vai vir para quem está descansando, para quem está frustrado, para quem está ferido demais para se mover. Quem você pensa que você é? Diz o Senhor. your light is the one who resurrected and holds the keys of heaven in his hands and is seated next to the Father. Porque nós nos achamos muito dignos de sentir a nossa dor. Because we think we deserve to feel our pain. Mas eu já sofri tanto, você não sabe. But I've suffered so much, you have no idea. Eu não sei, mas Ele sabe. I don't know, but He knows. E a palavra dele continua sendo a mesma. Levanta e resplandece. And His word doesn't change and it keeps being the same, to stand up and to shine. E sabe por quê? Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão cobriu os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the peoples. But the Lord will rise upon you, and His glory will be seen upon you. O Senhor está falando para você assim, tá inverno, todo mundo vestido de cinza, todo mundo com os casacos preto, puído, as botas feias. The Lord is telling you, it's winter. Everyone is wearing their black puffer jackets and their ugly boots. E você vai levantar e botar biquíni porque é verão. And you're gonna stand up and you're gonna wear a bikini or bathing shorts if you're a man, É verão. because it's summer. E o verão na sua vida, ele vai se dar, ele vai acontecer
na hora que você levantar, andar e ver que você fez tanta coisa que não teve nem tempo para perceber que estava frio. And summer in your life will come when you're standing up and walking because you won't even notice all the things you do. Eu quero que você feche seus olhos agora em nome de Jesus. I want you to close your eyes right now in the name of E eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus, que eu sei que está aqui porque eu posso senti-lo, And I want to ask the Holy Spirit who's here right now para colocar no seu coração uma força que você não sabe de onde vem. to put in your hearts a strength that you have no idea where it comes from. Que o Senhor coloque sobre a sua vida agora um ânimo, uma vontade de acontecer. That the Lord may put something in your life, that this will to do something Que você nunca sentiu antes. that you have never felt before. Porque isso não vem da gente. Because this doesn't come from us. Porque isso só pode vir de Deus. Because this can only come from the E a Lord. palavra para você essa manhã é em nome de Jesus: levanta e anda. And the word for you this morning, in the name of Jesus, is to stand up and walk. Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou pedir o Fernandinho para botar a música lá atrás, tá? I'm going to ask Fernandinho Não precisa to tocar não, João. put a song in the Acha aquela música da Cassiane, Vou Seguir. Pode botar ela cantada e tudo que nós vamos cantar junto. Amém? Feche seus olhos agora. Eu quero ministrar ao seu coração algumas coisas específicas que Deus falou comigo quando eu estava preparando essa mensagem. Keep Em your nome de Jesus. keep your eyes closed. I want to minister in your life something that the Lord put in my heart. Se você no Brasil era algo grande e aqui você não é, If in Brazil you were something big and here you're not, você vai levantar e vai ser. you will stand up and you will be. Vai atrás daquilo que você precisa para ser maior aqui. Go after the things that you need to be bigger. Às vezes você tem um curso no Brasil, você precisa validar esse curso aqui, é isso que você precisa fazer? Maybe you studied in Brazil and you just need to validate it here. Is that what you have to Você do? vai procurar fazer isso. Then you're going to search and do that. Para de procrastinar. Stop procrastinating. Não seja irresponsável com a sua vida. Don't be irresponsible with your life. Ah, mas aqui não tem como eu exercer minha profissão, eu sou babá. But there's nothing here to fulfill my job. I'm a nanny. Então você vai ser a melhor babá que existe. So you will be the best nanny Você that vai there fazer ever was. vários cursos na sua área que você pode fazer aqui. You'll do many courses in your area that you can do. E você vai se tornar melhor naquilo que você faz. And you will do the best at what you do. Eu li a história de uma mulher que ela é babá dos famosos em Los Angeles. I read a story about a woman who was nanny for the Mantém seus famous olhos people. fechados, deixa Deus falar com você. Keep E essa your eyes mulher é closed. brasileira. Não solta ainda não. Essa mulher é brasileira. And this was a Brazilian woman. E ela ganha hoje por hora mais de $350. And per hour she gets more than $70 Porque ela decidiu levantar e resplandecer. because she decided to grow and stand up and shine. Ai, mas eu tenho uma dificuldade com inglês, eu comecei a estudar e parei. But I have such a hard time. I was studying and I stopped. Para de preguiça, levanta e vai estudar. Stop being lazy. Stand up and go Ah, mas study. eu não tenho condições. Pega o dinheiro do seu lanche para pagar uma aula de inglês para você. Oh, I can't. Then stop. Then just Separa get your tempo lunch por money dia, and pay for your estuda. class. Take time out to study. Ah, mas eu tenho tanta dificuldade, eu queria tanto dirigir. Oh, I wish I could drive. Levanta e dirige. Then stand up and go learn how to drive. Você vai quebrar um bocado de retrovisor no começo, mas é assim mesmo. You might break a few mirrors on the way, but that's how it is. Porque não é tempo de gente mole, é tempo de casca grossa. Because it's not time for us to be soft, E but nós to have estamos thick skin. vivendo no mundo a época do maior êxodo de todos os tempos. And we're living in the biggest exodus there ever Nós was. estamos chegando nos fins dos tempos. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão matando. We're getting to the ends of time where people are killing each other. Estamos vivendo em guerra. We're living in war. E não dá tempo para perder com você choramingando por coisa que não tem necessidade. Levanta. And you don't have time to lose about crying over spilled milk. Nós vamos Stand começar up. a cantar essa música agora. E se você sente que essa palavra abalou você em alguma coisa, se você quer levantar e resplandecer, você vai levantar do seu lugar, você vai vir aqui na frente resplandecendo e nós juntos vamos cantar e louvar a Deus, porque mordomia da vida fala de gente que leva a vida a sério e que leva a vida até onde precisa ir. And through this next song that we're going to sing, if you felt this calling to stand up and move, then I want you to stand up from your seat and come up to the front and we'll sing this together because life is for those who are willing to stand up and willing to walk. Vamos cantar?
seu lugar. Venha até o altar. Diz, Senhor, eu estou aqui. Eu quero levantar e eu quero resplandecer. Eu não quero mais viver essa vida, sabe? Às vezes a gente mesmo coloca empecilho. Eu tentei uma vez, não consegui. Vamos tentar de novo. Vou tentar 20 vezes. Eu tentei passar na prova do Detran no Brasil 6, não passei. Passei aqui. Vamos cantar? Se você já pensou em desistir, tenha fé. Venha até o altar, não tema. Levanta e anda. Não seja só espectador. Se movimente. Você vai ver que o inimigo não vai entender, pois o crente até mesmo chorando, ele canta por quê? Pode cantar. Se chorar, chora nos pés do Senhor, tem Jesus. O Senhor vai falar com você quando você estiver de pé, porque o Senhor já te deu muitas palavras de consolo, de abrigo, mas agora é hora de Ele te dar palavra de missão. Então levanta no nome de Jesus. Pois o crente sabe que a vitória, quem pedir toda a igreja ficar de pé, nós vamos cantar. Pode aumentar isso aí, Felipe. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Sabe essa música? Você sabe a letra? Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme, aleluia, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. Ele se envergonha na sua presença. Tamanho é o brilho que resplandece através da sua vida. Ele não cede, não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. Porque ele não olha para as circunstâncias, ele olha para a missão maior. Se cair mil ao seu lado, ele não cede, não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir, porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir. Levante a sua mão e diga, Senhor, eu quero te seguir, Senhor. Eu não quero mais ficar estagnado na minha vida, Senhor. Eu quero passar de fase, Senhor. Eu quero resplandecer a sua luz onde eu estiver. Eu quero que os que estão ao meu redor, que elas entendam que tem luz ali, Senhor, porque o Senhor está comigo. Em nome de Jesus. Eu queria chamar a pastora aqui para orar pela gente. Feche seus olhos. Peça ao Senhor, Senhor, essa mensagem que ela encontre lugar no meu coração. Deus Pai, nós estamos aqui, Senhor, neste momento. God, we're here today in this moment. A Tua palavra foi entregue, Senhor.
Your word was given, Lord. Ela veio do coração do Pai para nossos corações. It came from the Father's heart to our hearts. Senhor, que ao sair daquela porta, Lord, may when we leave through those doors, tudo aquilo que foi passado em nossas vidas, everything that has happened in our lives, fique no passado. stay in the Nós past. somos livres. We are free. Hoje recebemos uma palavra dos altos céus. Nós somos livres We receive this word from the heavens today para that we are fazer no free inverno o melhor verão das nossas to vidas. do in winter the best summer of our lives. Que os nossos olhos, que os nossos pés, os nossos corações That our eyes, our feet, our hands, and our hearts estejam todos entregues a Ti. may be all given to you. Nos alinhe, Senhor, com o Teu propósito. Align us with your purpose, Lord. Porque queremos viver o melhor verão de nossas vidas. Because we want to live the best summer of our lives. Porque o casal quer viver um verão no seu matrimônio. Because a couple wants to live a summer in their matrimony. Porque os nossos filhos vão viver o melhor verão da vida deles com o Senhor. Because our children will live the best summer of their lives with you. Porque a família, Senhor, viverá o melhor verão da vida delas. Because the family, Lord, will live the best summer of their lives. Porque se você é só, você vai viver o melhor verão da sua vida. Because even if you're alone, you will live the best summer of your life. E essa igreja viverá o melhor verão da vida dela para a glória de And Deus. this church will live the best summer of its life for the glory of God. A partir de domingo teremos muitas pessoas aqui que não conhecem Jesus. From Sundays, we'll have many people here who do not know Christ. Porque cada um de nós, durante essa semana, vai orar, pensar e trazer alguém aqui. Because each and one of us, throughout this whole week, will pray and think of the ones that don't have Christ and bring them here. Pessoas à nossa volta estão morrendo, vendo só o inverno. People around us are dying, seeing only the winter. Mas nós queremos levar esta luz, But we want to bring this light, nosso sol da justiça, our Son of o Justice, sol da salvação, our Son of Salvation, Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus Christ, our Lord, para que domingo estejam aqui. so that Sunday they can be here. Que essa palavra fique em nossa mente That this word may stay in our minds e em nosso coração. and in our hearts. Façamos verão todos os dias da nossa vida. May we make every day of our lives into Em summer. meio à guerra, que possamos fazer a In the paz. midst of war, that we may make peace. E em meio ao inverno, que possamos fazer o verão. And in the midst of summer, of winter, that we can make Abençoa a summer. tua igreja. Bless your church. Abençoa a mulher, Bless the women, o homem, the men, o jovem, the young o adults, adolescente, the as teenagers, crianças. the children, Para que possamos seguir o sol da justiça. so that we can follow the Son of Em Justice. nome de Jesus. In the name of Nos dê uma Jesus, semana cheia da tua presença. give us a week full of your presence, Cheia da tua graça. full of your grace. Em nome de Jesus é In que the eu name oro. of Jesus we pray. Amém e Amém. amém. Amém, igreja?